Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. É com muito carinho que estamos iniciando mais um Evangelho Diário. Este momento que estamos aqui reunidos com o nosso coração e o nosso pensamento unido e elevado até a Deus, nosso Pai. Um momento em que nós sempre convidamos a Jesus a estar presente aqui conosco, nos guiando, nos amparando e nos protegendo. Então sejam todos muito bem-vindos neste momento que nós vamos juntos refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, para refletir a nossa passagem, nós iremos compartilhar aqui uma história. E quem nos conta essa história é a querida irmã espiritual Meimei, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Olha só a história que Meimei nos conta, que ela é titulada como Salvação Inesperada. Então é nos contado que lá em um país europeu, certa tarde muito chuvosa, um maquinista, cheio de fé em Deus, começou a acionar a locomotiva com o trem repleto de passageiros para uma longa viagem. Ele fixou o céu escuro e repetiu com muito sentimento a oração dominical. O tempo não estava bom. O tempo estava escuro, o tempo estava fechado e aquela viagem seria muito longa. Então, como maquinista, ele tinha muita fé em Deus, ele antes de começar a viagem fez a sua oração. Bom, o comboio percorreu léguas e léguas dentro dessas trevas densas, ou seja, o trem viajou por muito tempo dentro dessas trevas, desse clima, desse tempo tão fechado. Quando, alta noite, o maquinista viu a luz de um farol aceso. Alguns sinais que lhe pareceram feitos pela sombra de dois braços angustiados a lhe pedir atenção e socorro. Emocionado, ele fez o trem parar de repente e, seguido de muitos viajantes, correu pelos trilhos de ferro, procurando verificar se estavam ameaçados de algum perigo. Durante a viagem, ele havia avistado como que um farol de luz muito grande e a sombra, parecendo que dois braços acenavam de tal forma que, avisando de algo ou pedindo ajuda. Ele para o trem imediatamente, desce dali junto com os passageiros e vai no trilho procurar quem ali estaria. Depois de alguns passos, eles foram surpreendidos por uma gigantesca inundação que, invadindo a terra com violência, destruiu, meus irmãos, a ponte que o trem iria atravessar. O trem não atravessou porque ele parou antes para verificar se alguém estava ali. Naquele momento que eles desceram para verificar, veio uma inundação terrível e quebrou ao meio os trilhos por onde eles passariam. Bom, o trem foi salvo, milagrosamente, e tomados de infinita alegria, o maquinista e os viajores procuraram a pessoa. Quem será que foi essa pessoa que forneceu esse aviso salvador? Essa pessoa que estava ali no meio dos trilhos acenando para poder parar? Quem será essa pessoa? Tão intrigados, continuaram a buscar. Quando encontraram no chão um grande morcego agonizante. O enorme voador, meus irmãos, bateu as asas
à frente do farol em forma de 2 braços agitados, só que caiu sobre as engrenagens. O maquinista retirou o morcego dali com todo cuidado e todo carinho, mostrou aos passageiros assombrados e contou como orou ardentemente, pedindo a proteção de Deus antes deles começarem a viagem. E ali mesmo se ajoelhou diante daquele morcego que acabava de morrer, exclamando em alta voz a oração dominical. Quando acabou de orar, grande quietude reinava naquele ambiente. Todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam também ajoelhados, repetindo a prece com amoroso respeito. Alguns choravam de emoção e reconhecimento, agradecendo a Deus que lhes salvara a vida por intermédio de um animal que infunde tanto pavor às criaturas humanas. E até a chuva parar de cair, como se o céu silencioso estivesse igualmente acompanhando a sublime oração. Meus amados irmãos em Jesus, vejamos que esse maquinista e os passageiros acharam que era alguém que estava no meio dos trilhos avisando de algo. Mas não era alguém, era um animal, era um morcego. E justamente por isso eles pararam o trem no momento exato em que a inundação veio e quebrou o restante daqueles trilhos, o restante daquela ponte. Então eles conseguiram ser salvos justamente por isso. E em profundo agradecimento, no final, eles realizam uma prece a Deus. Meus amados irmãos, essa história ela tem muito para a gente refletir, porque Deus nos envia avisos constantemente, nos alertando. E é preciso que a gente não ignore esses avisos de Deus. As situações que nos livramos não é por sorte, meus irmãos, e também não é ao acaso. Porque era algo que a gente não precisava passar e Deus nos enviou um sinal, uma inspiração, um aviso quanto àquilo, tal como aconteceu em nossa história. Vejamos que às vezes, só para a gente entender um exemplo disso em nossa vida, às vezes nós estamos acostumados a fazer o mesmo caminho sempre, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E em um determinado dia pode já ter acontecido com a gente, de no meio desse caminho vem um pensamento nos inspirando a fazer uma rota diferente. E a gente simplesmente muda, faz aquela rota. Depois que muda, a gente fica pensando: nossa, mas eu sempre faço o mesmo caminho, hoje eu decidi mudar. Nossa, mas eu sempre estou acostumada a fazer isso, por que que mudei de rota? Simplesmente mudei. Meus irmãos, talvez esse pensamento de mudança ele possa ter sido inspirado por um alerta em nossa consciência para que naquele dia, não tivéssemos feito o caminho habitual. Porque para nós seria melhor mudar a rota naquele dia. Então, um sinal, a gente diz sinal, meus irmãos, mas é a forma de falar. É uma inspiração de Deus em nossa consciência. É um alerta dos bons espíritos, nos inspirando a mudar ali o caminho, a mudar a rota. Outro exemplo que é muito frequente, só para nós pensarmos. Muitas vezes temos algo a realizar em nosso dia. E começam a aparecer aquele tanto de empecilho em nosso caminho. Mas nem sempre, meus irmãos, são empecilhos mesmos. Na verdade, é Deus nos conduzindo um aviso antes da gente realizar algo. Isso também acontece muito durante os sonhos, meus irmãos. E não é todos os sonhos que isso acontece, é muito raro, mas pode acontecer. E durante o momento de dormir, o nosso espírito se desprende parcialmente. E em contato ali com os bons espíritos, espíritos familiares que cuidam de nós,
nos inspiram às vezes um alerta, um aviso, algo de uma decisão que a gente iria tomar, um caminho que iríamos seguir, e eles nos avisam talvez para não seguir esse caminho, ou nos mostram, nos explicam as consequências, e aí quando nós acordamos já meio que mudando de ideia. Já não vamos mais realizar aquilo, não iremos mais tomar essa decisão, e conscientemente não sabemos muito o porquê, mas no fundo de nossa alma, nós temos aquela gotinha ali de inspiração divina que nos avisou que aquele caminho não seria proveitoso para nós. Então, meus irmãos, façamos exatamente como este maquinista aqui da história. Quando isso acontecer conosco, meus irmãos, no final, façamos uma oração agradecendo a Deus, realmente agradecendo a Deus pela proteção que Ele desceu sobre nós. Talvez porque não era para a gente passar por aquilo, aquilo não estava no trajeto da nossa reencarnação, mas as coisas elas podem surgir, meus irmãos. E muitas vezes os bons espíritos, com a permissão de Deus, nosso Pai, nos inspiram certos pensamentos de mudança de rota, certos pensamentos de cautela em uma decisão, para pensarmos muito bem nos caminhos que estamos tomando. Por isso é importante também a oração, antes da gente tomar qualquer atitude, antes de qualquer escolha, antes de irmos para qualquer lugar, antes de começar o nosso dia, realizar uma oração pedindo proteção a Deus, nosso Pai, pois nós não sabemos como será o nosso dia. Então, com a proteção de Deus, com a inspiração dos bons espíritos e com muita fé, nosso coração está aberto para as inspirações, para os caminhos melhores e, ao mesmo tempo, se algo ocorrer, a paciência estará em nosso coração para a compreensão de que aquilo precisamos passar. Então, meus irmãos, essa história da querida irmã espiritual Meimei tem muito a nos dizer, que Deus constantemente nos envia aí sinais, inspirações, alertas em nossa consciência sobre certos caminhos, certas escolhas não são tão proveitosas. Saibamos acolher esses avisos de Deus em nosso coração e a seguir com harmonia a vontade do nosso Pai. Bom, meus amados irmãos, eu vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, a qual foi inspirada no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2 e 3, meus irmãos. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma excelente quarta-feira para todos nós. E nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Que assim seja.